Além desse caso, que pode beneficiar o Lula, que a gente comentou no bloco anterior, há outros temas de destaque na agenda do STF no primeiro semestre de 2020, do ano que vem, que está chegando aí. São eles: a constitucionalidade da tabela do frete, as regras de distribuição dos royalties do petróleo, pontos da reforma trabalhista, como contrato de trabalho intermitente, a possibilidade de homens gays doarem sangue e a validade da delação da JBS. Processos da chamada pauta de costumes, que costumam colidir com os interesses de grupos religiosos, estão fora da programação. O principal exemplo é o recurso que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, assunto que estava previsto para 2019, mas foi adiado indefinidamente. A pauta de julgamentos foi divulgada nesta terça-feira pelo presidente do Tribunal Dias Toffoli durante um evento com jornalistas. E, segundo ele, o objetivo é dar previsibilidade aos trabalhos da Corte, embora possa haver modificações. Então tem várias questões técnicas aí na pauta do STF, Zé Maria Trindade, e essa questão que costuma dar mais repercussão ainda, que é validade da delação da JBS. E, aliás, falamos aqui nessa semana, ontem na verdade, da delação fechada pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que também vai estar em análise aí nos próximos dias. Só lembrando que o Supremo Tribunal Federal entra mais uma vez em recesso. O último recesso foi em julho, né, quando o Toffoli representou lá e deu aquela canetada acabando, paralisando o processo, e agora o Supremo entra de novo em recesso e o presidente fica de plantão e outros, se ele quiser viajar, aí o vice-presidente Luiz Fux entra de plantão e assim por diante, né? Então o Supremo está entrando de plantão, encerrando o ano 2019. E é muito bom, eu gosto dessa ideia de definir ali um cronograma de votação, porque na hora de votar, de decidir pelo cronograma, o presidente tem ali uma cabeça mais fria e vai pela ordem de importância e não esses julgamentos aí a sabor de movimentos sociais e tal, e empurrões. Eu destaco uma decisão muito importante que eu sempre prestei muita atenção, é sobre o Tribunal de Júri. O Tribunal de Júri no Brasil, ele não pode ter sentença modificada. Ele pode ser cancelado, ele pode ser anulado, mas a sentença não pode ser modificada. Então, há uma forte corrente dizendo que o condenado por um tribunal do júri deve iniciar o cumprimento da pena, né? E deixa a coisa correr, porque aí é uma defesa jurídica, não é uma defesa de argumentos e de conteúdo, porque o povo julgou, né, os jurados. E evitar o que a gente vê muito aí em bairros, em interior, que é a história de todos os dias, na padaria, na igreja, você encontrar famílias da vítima com os matadores e cruzar o dia. Eu acho isso muito deprimente. E fica essa coisa suspeita e tal. Então o Supremo vai decidir se é possível o início do cumprimento de pena nos casos do Tribunal de Júri, que eu acho muito importante. Por outro lado, esta delação premiada da JBS, ela tem erros assim grandes demais, que já houve inclusive argumentos parecidos para anular a delação do Alberto Youssef. Isso na delação anterior, lá no caso Banestado. Depois ele fechou uma nova delação agora no caso da Lava Jato. E foi graças à delação dele que se pegou aí essa bandidagem graúda, inclusive o ex-presidente o ex-presidente Lula. E foi muito importante também. Então, essa delação da JBS, ele continuou a delinquir, que é uma das exigências. O delator não pode continuar a delinquir, tem que devolver o dinheiro. A gente viu que não devolveu o dinheiro, né? E outra coisa, tem que falar tudo. Ele não falou, ele foi seletivo ao denunciar as pessoas. Vários outros que tiveram negócios com ele não foram denunciados. E os nomes vieram através de doleiros, onde ele usou para repassar dinheiro a políticos, né? Então, essa delação está fadada a ser cancelada e as informações usadas, porque tem um grupo de político aí que quer a anulação da delação, inclusive Aécio Neves, para também ficar livres dos processos, porque sonham com o fim da delação, então as provas e os depoimentos feitos na delação estarão cancelados. Não, a delação será cancelada
porque o delator descumpriu o acordo, né? Eu vi claramente no relatório final da CPI do BNDES, onde o deputado Vanderlei Macris foi aos Estados Unidos, né, e constatou que o Joesley Batista e irmão Wesley Batista compraram a Swift e outras grandes empresas, 3 grandes empresas americanas. Ele comprou, né, de processamento de proteína animal e colocou as empresas na bolsa. Essa pegadinha era a seguinte: a partir do momento em que as empresas estavam na bolsa de valores, elas eram empresas americanas e fugiam desta ação aqui no Brasil. E aí o Vanderlei Macris alertou aos órgãos lá, o representante da Bolsa de Valores, ao FBI, inclusive, e mostrou a grande jogada. Qual era a história? Transferir todo o dinheiro para essas empresas, essa grande empresa lá de produção de proteína animal, que seria americana, e quebraria daqui do Brasil. Esse era o jogo, para se ter uma ideia como esse pessoal aí estava armando. Agora, e por isso Zé, a delação deve ser cancelada, sim. Qual é a situação do Joesley agora? Ele está preso, está solto. Está solto, está tudo bem. Soltos, os dois estão soltos. Pois é, e ele agora está querendo transferir a sede da empresa dele para a Holanda, se não me engano. E eu li até um leitor que é escrevendo uma carta para a Folha de São Paulo que dizia mais ou menos o seguinte: claro que ele deve ir para fora, né? Só tem sido perseguido aqui. Esse sujeito pode, quer dizer, se ele conseguir transferir a sede das empresas para lá, é o campeão nacional, né, que ganhou bilhões aqui. Aí ele vai para a Holanda, fica impune lá, desfruta de toda a fortuna que roubou, não tem de prestar contas a ninguém e tal, graças à delação premiada inventada pelo Rodrigo Janot, é isso? Inventada, é que você chama de delação premiadíssima, né? Meia delação premiadíssima. Meia delação premiadíssima, E para se ter uma ideia disso aí, Augusto, eles se transformaram aí nos maiores produtores de proteína do mundo e compraram gigantes nos Estados Unidos. Mas o maior estrago foi aqui no Brasil. Eles saíram comprando plantas de frigoríficos para fechar, para acabar com a concorrência. E acabou concentrando o mercado aqui no Brasil, encarecendo artificialmente o preço da carne. Esses senhores foram danosos demais para o Brasil. É isso aí, mas só lembrando que aquilo que o Joesley Batista contou e pôde ser usado numa investigação deve ser mantido como prova válida para que se encontre aí tudo aquilo que precisa ser encontrado para a eventual punição daqueles que cometeram crimes. Inclusive, eu tenho ainda muita curiosidade sobre o caso relatado de uma conta no exterior, onde havia recebimento de dinheiro para a campanha da Dilma Rousseff. O Joesley narrou isso, falou que as questões do BNDES eram resolvidas com Guido Mantega. A gente apontou aqui que o Lula sempre teve pessoas, operadores, para fazer o trabalho sujo por eles. Pode ser que no caso do Joesley Batista, o Guido Mantega fosse essa pessoa para lidar com as questões do BNDES, até porque foi presidente do BNDES, sem que o Lula tenha atuado ali diretamente. Então, ele se referiu na delação, sim, a uma conta no exterior, e inclusive o ex-ministro petista, Antônio Palocci, afirmou ter conhecimento sobre uma conta no exterior aberta pelo empresário Joesley Batista da JIF para depositar propina destinada ao PT e à campanha que elegeu a ex-presidente depois empichada Dilma Rousseff em 2010. Só para lembrar isso, que foi várias vezes noticiado, sempre chamei a atenção, numa confluência aí entre o que o Joesley Batista sabe e o que o Antônio Palocci sabe. E eu espero que isso ainda resulte em alguma coisa e não seja invalidado. Ainda que não tenham contado muito, que a investigação consiga ir adiante. Muito bem, a gente... Felipe. Fala, Zé Maria. Só para acrescentar aqui 2 pontos que eu considero importantes, que serão julgados ali no primeiro semestre. Um é se o WhatsApp pode ser suspenso por decisão de juiz. Isso é muito importante. Quando os diretores do WhatsApp se recusam a dar dados, a passar dados, se o juiz pode ou não suspender o funcionamento do WhatsApp. E outro ponto muito importante é a aplicação da reforma trabalhista. É isso.